Salve, salve, neófitos e neófitas. Sejam muito bem-vindos a mais um Engenharia de Quinta, onde a única coisa de quinta aqui é o dia que passa a bagaça toda quinta-feira, pelo menos é o que a gente está planejando. No mais, a conversa e os convidados são sempre de primeira. Eu sou o Léo Cantrell e aqui ao meu lado está a minha irmã, muito bem vestida, muito bem... Estamos bem assessorados também. Sim, hoje eu vim caracterizada pro assunto de hoje. Isso aí, irmã. E aí, galera, tudo bom com vocês? Ó, vou passar aqui para lembrar logo no início que se você ainda não curtiu o canal, se você ainda não se inscreveu, se você ainda não foi lá nas redes sociais, curtiu, compartilhou, comentou, dá um feedback pra gente também. E se você vier com aquele papinho, poxa, eu não gosto de YouTube, videocast, nanana, tô sem tempo. Eu sou um cara mais old school. Pensa, Trânsito da Terceira Ponte, liga Spotify, Deezer, que a gente tá lá também, Rumble, Apple Music, Porra, American Apple Music lá, ainda não. tudo. Mas tudo bem, a gente Tudo, tá no... a gente tá em multiplataforma. Onde você pensar, sonhou, nós estamos lá. É isso aí. E ó, tem mais uma coisa, provavelmente vai estar pra sair aí Clube de Membros. Nós vamos fazer o Clube de Membros. Exatamente. Vai ter uma lojinha, as pessoas estão perguntando aqui, pô, não tem essa canequinha pra todo mundo tá vender, querendo a não, canequinha. Me dá o bonequinho do Zé Gambiar. Calma. Camiseta, boné. É por isso que a gente precisa da sua ajuda. Filtro solar. Filtro solar também? É, pra quem vai É pra mesmo, obra. engenheiro precisa de filtro solar. Óbvio. Exatamente. Precisamos da sua ajuda e também estamos dispostos a te ajudar. Se você tem algum produto, algum serviço, alguma coisa, alguma empresa que você queira mostrar aqui, entre em contato com a gente, vai estar o contato aí. Misael, vai estar o contato aqui? Vai estar o contato aqui. E entre em contato com a gente que a gente vai ter o prazer de mostrar aqui o seu trabalho para ajudar a gente a desfuder e desgambiarrar a engenharia. Não é não? Exatamente. E hoje? Hoje a gente vai falar... Eu vou até dar um foco aqui na minha camisa. Que hoje vim caracterizada aqui, ó, para falar do assunto que a gente mais gosta, Léo. Ah, eu não gosto não. Gosta. Gosto de falar de música. Patologia, especificamente uma patologia. E a gente chamou aqui nosso grande amigo, parceiro aí, Jean. Tudo bom, Jean? Tudo bom. Vou falar aqui a formação do Jean. Jean é engenheiro civil. Engenheiro civil. Lógico, especialista em engenharia condominial, sócio proprietário da Suncoast Engenharia. Isso aí. Certinho, tudo bom, Jean? Tudo bom, prazer estar aqui com vocês. Bem-vindo ao pandemônio da conversar do assunto que a gente mais gosta, que é engenharia. É, engenharia e patologia. E patologia. em condomínio, né? Que aí a gente já começa a falar um pouco. Alta. Tá em alta e da nossa especialização, de fato, né? Exatamente. Antes da gente começar a falar dos louros, cara, fala aí como é que você chegou nesse imenso universo de prestar serviço para engenharia condominial. Porque, cara, fazer engenharia já é difícil, engenharia arquitetura, mas prestar serviço, a gente teve a oportunidade de conversar com o Hipólito, Sim. que também trabalha nessa área. Fazer serviços, prestar serviço para condomínio é complicado, é difícil, é custoso. Lidar com muitas pessoas, né? Muitas Nas pessoas. Então, fala aí decisões. pra gente, a sua formação, até falar assim, mamãe, vou prestar serviço pro condomínio. Que ideia, Pra vamos quê? lá. Você vai ser síndico? Não, vou fazer obra. Nossa. Fala aí. Então, é muito bacana porque eu comecei a trabalhar na área condominial, na parte de engenharia, desde 2012, logo no começo da faculdade de engenharia. E desde quando eu estagiava lá, eu falava, cara, do jeito que as coisas estão indo, isso daqui a 10 anos, isso daqui vai pipocar. Porque estava muito acelerado o processo. Reparou que é capixaba, né? Pipocar. Pipocou. E aí eu falei, cara, isso daqui um dia... Na época eu estudava ainda, eu falei, cara, eu acho que isso aqui um dia vai ser um mercado promissor. Você se formou em que ano, Jean? Eu me formei em 2018. Em 2018 eu me formei. Mas já desde... Sempre, porque eu sempre fui técnico, né? Então, desde 2012 eu era técnico, 2013 eu trabalhei na área e sempre fui na área condominial. Por um ano eu trabalhei numa área que era galpão, mais comercial, mas Sempre foi minha pra engenharia condomínio. toda foi a parte condominial. Então eu vi desde fundação até entregue muitos condomínios, né? Trabalhei na consultoria daqui do estado, né? Pode falar o nome aqui? Como é que Não, fala não. Claro que eu vou falar, porque ela vai patrocinar a gente agora, né? É a consultora? Da Camp Engenharia. Camp Engenharia. Então eu estagiei lá Nossa, cliente 5 aí, anos. Mais ou menos quase isso aí. Um abraço para 4 as meninas anos. da Camp. Foda o trabalho delas. Não, é sério? Então foi uma escola que abriu muito o meu horizonte com essa parte condominial.
Né? Você ficava desde a concepção ou você ficava no pós-obra Eu também? entrei lá para estagiar na parte de qualidade, gestão da Então qualidade. tá aí, por que você gosta de É. Então, e eu rodava as obras focado nessa área, até que depois eu fui para a obra em si. Né? Eu falei, cara, chega de trabalhar no escritório. No pós-obra, né? Isso aí, no pós-obra, né? Durante a obra, porque eu tinha que implementar, Sim. né, a ISO e tudo mais. E aí, quando eu fui pra obra, eu falei, cara, é isso aqui. É isso que é minha veia. Eu gosto Se disso. achou. E aí, Isso a gente reconhece. é doido, loucura. Hoje, a gente não gosta de coisa tranquila, a gente gosta de coisa estressante, que a obra é estressante. Exatamente. E aí, nessa que eu fiquei na obra, a gente começa... Aí eu só andava nas ruas olhando para as obras condominiais. Falei, cara, não faz sentido algumas coisas. Falei, cara, é uma área promissora. E aí, quando eu me formei, eu tinha essa veia. Cara, eu preciso abrir alguma coisa para mim. Chega de trabalhar para os outros, vão abrir alguma coisa para mim. Qual era o melhor mercado da época? Eu falei, condominial. E era o que você já tinha trabalhado também a vida Tem muitas inteira. construtoras, mas não tem muitas empresas que atendem essa demanda, né? Que é a demanda condominial. É um mercado muito vasto que tem. Sim. Hoje a gente tem percebido, a gente trabalha com a parte não de obra, isso a gente não executa. Aliás, a gente nunca falou o nome da nossa empresa aqui, já reparou? Vai ficar no mistério. Foda-se. Procura no Google. Mistério. Mas a gente, até porque nós não somos protagonistas são quem a gente Exatamente, quem a gente traz, lógico. a gente trabalha, obviamente, na parte de análise da patologia, a solução, quando querem, né? Também. Sim. Aí a gente já está migrando para a parte de orientação do orçamento, contratação, edital. E aí Importantíssimo nós isso, né? temos reparado uma dificuldade extrema de contratação. Pelo menos aqui no Espírito Santo. Não sei se isso está latente nos outros estados. É difícil a gente achar uma empresa que executa tudo para condomínio. Ou é focado no nicho, ou é fachada, ou é calçada. Sim. Então, assim, isso realmente está sendo muito difícil. Qual o maior desafio, nós já perguntamos isso para o qual o maior desafio você, como prestador de serviço para condomínios, para abarcar todo, porque são vários sistemas. Isso aí. Qual é o maior desafio para você em termos de contratação? Só lembrando também que, além de ser todos os sistemas, todos os serviços. Você vai desde a reforma, melhoria e desde a correção de uma patologia, um problema que está acontecendo, né? Isso aí. O nosso maior desafio hoje é a gente contratar, ter mão de obra qualificada. Esse é a nossa maior dificuldade. O pedreiro em si, né? Isso aí. A gente tem dificuldade de contratar a gente para trabalhar no administrativo que entenda, para pegar um laudo e conseguir ajudar a gente a esmiuçar, montagem de orçamento, até a parte da mão de obra específica. Porque se tem um costume, né, ainda mais na construção civil, eu fiz, sempre deu certo. Para a gente tirar isso da cabeça do profissional e implementar, não, o certo é esse. Mudar é muito complexo. Né? Então, a grande dificuldade que a gente tem hoje no mercado é encontrar mão de obra específica para isso. E aí, quando você acaba investindo ali também, né, na mão de obra específica, dando treinamento, aí você cria até uma rotatividade. A pessoa às vezes não fica, sai fora. A gente sempre fala dos alpinistas de fachada. Os caras... eu acho que é um dos mais difíceis, né, de achar. São especialistas e depois que você dá o treinamento e eles compreendem, assimilam bem tem muitos profissionais alpinistas de fachada excelentes. Cara, eles vão por conta própria. É isso. Você não tem um alpinista hoje dentro da empresa. É difícil, cara. Isso. E mais difícil ainda é na parte administrativa, na montagem de um orçamento, de um planejamento, de você encontrar até engenheiros, às vezes recém-formados ou técnicos, que entendem o mínimo. Não entende, porque são muitas frentes. Quando a gente mexe de fachada, existe várias especificações que a pessoa tem que entender para entender o laudo, entender qual a solução, montar o orçamento e, em cima disso, montar o cronograma. Então, as pessoas não têm esse conhecimento técnico. E o cara acha que montar o orçamento é só copiar o Sinap e ir embora. Exatamente. Esquece que existe uma linha de raciocínio para a execução. Exato. E que o orçamento tem que tentar seguir aquilo no máximo. E quando o cara não encontra uma composição de parâmetros, o cara se perde. Um serviço. É isso aí, ele gasta mais tempo procurando algo pronto, que às vezes tem na internet, o Zezinho do YouTube lá, que às vezes monte seu orçamento. Zé Gambiarra também fica montando orçamento. Então, gasta mais tempo com isso do que realmente voltando lá na engenharia, na parte raiz, assim, não, peraí.
problema é esse, o que eu sei, aonde eu posso buscar informação real e montar. Então não tem. A gente é até uma... Pode falar, cara. Não se é... Foi um caso assim, acho que da engenharia foi o caso mais atípico que eu peguei, bizarro assim, que eu peguei. A gente recentemente contratou um estagiário lá e ele chegou falando que nunca trabalhou na área. Nunca trabalhou na área, mas precisava, se formou no 10º período, precisava do estágio para se formar. Disciplina Aí, obrigatória. rapaz, isso me deixa assim, eu falei, beleza, cara, vou te ajudar. Vem cá, eu vou te ensinar, vamos lá, porque eu acho que você deve ter seus motivos para não ter estagiado, mas quando ele entrou, cara, o cara não sabia calcular área e volume. Eu falei, peraí, irmão, como é que é? Tá louco. Você chegou no 10º período, não sabe calcular área e volume. Nossa. Um orçamento descalçado e não soube fazer. Então, assim, não vou generalizar, mas se formam hoje, tem profissionais na engenharia que se formam nesse ponto. Né? Que aí, quando a empresa vai contratar essas pessoas, se depara com isso no mercado. Quando a gente abriu vaga para estágio no escritório, porque a gente não vai falar o nome do nosso escritório, a gente se deparou muito com isso. Cara, me cortou o coração de pessoas formadas. Lógico que quando a gente abriu, tava finalizando pós-pandemia, né? Pessoas que não conseguiam, já estavam formadas, não conseguiam emprego. Muito. Isso cortou. O que mais chamou a atenção da gente foi quando o cara falou bem assim: eu só quero ir aprender, não precisa me pagar, não. Isso. Eu tenho 30 e tantos anos, cara. Difícil. O cara para pagar o FIES. Pois é. Enfim, não vou ficar Vamos voltar aqui para engenharia condominial. Cara, eu acho que é senso comum que reformar, ainda mais condomínio, é pior do que você construir. É pior. E você citou as questões, os problemas internos de uma empresa de prestação de serviço, mas qual é o principal problema das informações externas que vem? O dia a dia lá, né? Primeiro que quando... Vamos lá, eu te chamei, véi, ferrou aqui. Fachada, o arquiteto mandou aquele retrofit. Não tem informação nenhuma. Quanto que você faz? Muitos casos assim, pega assim. Isso, manda bem o assim, preço né? cheio porque eu vou pedir desconto. É isso. Como é que é isso aí? A gente se depara muito com essa demanda. A gente chega no condomínio, o síndico, que não é obrigado a saber da área, tá sozinho, ele não contrata ninguém para que entenda às vezes, então é ele que ele olha, vê o problema. Comissão de obra. Gente que entende muito menos que ele. E aí, tá, o que você quer? Então, ele primeiro, tem a demanda, mas não sabe o que quer de fato. Então, aí, quando a gente vai ver, a gente, que prestador de serviço, a gente vai ter que fazer um relatório. Um relatório. A gente presta o serviço E vai ter que sem fazer fazer o relatório. serviço. A gente presta o serviço de consultoria, de gestão, sem, às vezes, porque o pessoal não sabe. E até aí, precisa de 3 orçamentos. É sempre assim, precisa de 3 assim. orçamentos. Você tem 2 amigos para assinar aí? Então, 3 orçamentos de quê? Então ele nem sabe o que é. Às vezes aí ele pega o nosso orçamento, que foi o meu olhar crítico, o olhar de um engenheiro, e pega e usa isso como base para outros orçamentos. Então, às vezes, você não sabe. Eu até não ligo se for bem feito. Exatamente, não tem nenhum Pô, é foda, né, bicho? Não é isso O certo correto, era né? ter, contratado previamente, porque assim, tá tendo muito disso. Isso importa. A pessoa faz a inspeção predial, que é o que a gente trabalha, fala o que tem que fazer e abandona o condomínio. É isso. A gente sempre tenta falar assim, até a contratação a gente tá com você. Depois, se você quiser fiscalizar por conta, beleza. Mas dado ao que a gente apresenta, geralmente o pessoal fala, não, fique comigo, pelo amor de Deus, porque isso aí... Porque até os próprios fornecedores, eles vão perguntar, não, eu vi no lado, mas eu não tô entendendo, como é que, né? Então, tem toda essa questão. Num cenário pior, por exemplo, quando a gente chega, às vezes, para um cliente, uma outra empresa já foi lá, olhou X, mas o prédio precisa de Y fazer. Então ela tem um orçamento, né, um orçamento pequeno, que às vezes porque um profissional foi lá e identificou que aquele orçamento, ele não está errado, mas o olhar dele pegou aquilo, mas na verdade, se fosse fazer um lado em prioridade, estaria em prioridade 2 e 3, não estaria na prioridade 1. Sim, exatamente. Exatamente. Isso a função da inspeção é justamente isso, auditar aquilo que for possível falar o que tem que fazer dentro do nível, né? E, cara, acompanhar. Abandonar um condomínio, eu acho... E fazer essa classificação prioritária, igual você falou, né? Sim, e tem outra, esse bate-bola, a gente já teve até recentemente.
nós fizemos uma inspeção e orçamento estruturado, parametrizado, né? Para se ter uma ideia, até para eles levantarem a questão de saber se eles têm fôlego para fazer e tal. Estimativa Chegou-se de até a custo, conclusão, né? chegou-se até a conclusão que eles teriam que buscar financiamento para fazer, que a obra já estava muito abandonada. Quando um dos concorrentes chegou e falou, olha, você falou que é para fazer isso aqui, na sua planilha tá desse jeito, mas antes disso tem que fazer isso. Uhum. Pô, esse bate-bola é fundamental. Sim. E a gente, como corpo técnico, falou, caraca, bicho, realmente, temos que atentar para isso, faltou isso. Batemos bola, falamos com o condomínio. O síndico, se fosse algo errado, ou que não tivesse necessidade, o síndico ou o administrador ia comer bola. Exatamente. Porque vai ter isso, o cara vai querer empurrar serviço. É muito bom quando a gente chega num condomínio e o condomínio, antes, ele fez essa contratação de uma empresa igual a sua, de vocês. Não fala o nome. Não vou falar nome, sigilo total. Porque fica muito... É muito mais direcionado o nosso orçamento, nossa execução, é muito mais direcionado, porque tudo que a gente às vezes vai conversar com o síndico, na cabeça do síndico é tendencioso. Toda opinião nossa é tendenciosa. Eu ia puxar isso agora. Trabalhar com condomínio tem essa questão. Tem. Porque parece que você está indo contra o condomínio, contra o prédio de edificação. Parece que eles ficam com o pé atrás em tudo, né? Não, esse cara tá querendo empernar. Não, o cara tá querendo colocar o negócio mais caro, a solução mais cara. Ou então até esse pensamento, mas não, eu prefiro reformar a área de lazer do que consertar um problema. Calma. Que acontece muito esse detalhe aí. Muito, né? Cara, isso daí, como é que é? O cara chega, não tem aquela pinturinha ali? Como é que é? Tá manchado, pinta lá pra mim. Você vai descascar tal infiltração. Nossa, eu ia puxar isso agora, essa tamanho. questão da infiltração, né? Eu acho que a água é um dos grandes problemas ali das edificações. Sim. E eu acredito que, puxando para esse lado, saindo da reforma, puxando ali pro lado de correção de patologia, deve ser o maior índice que procuram vocês, né? Exatamente. De ser fachada e infiltração. Exatamente. Ou é fachada, ou até às vezes impermeabilização do caixa d'água, Sim. piscina. Porque a construtora, não sei o que acontece com elas, que elas teoricamente têm um corpo técnico bom, as construtoras, né? São portes grandes, mas pecam em muitas coisas. Principalmente nessa parte. Projeto de impermeabilização. Pronto, falei. Isso aí. Isso é verdade, a gente encontra muito isso. isso. Você não pode falar, mas eu falo, porque ninguém sabe o nome da nossa empresa. Vocês, construtores, grandes empresas, não contratam projeto de impermeabilização. Sabe o que é engraçado isso que você falou? A gente pede a relação de projetos. É o primeiro que fala que não tem. Aí fala, não temos. Aí a gente fala, às vezes é uma auditoria até da obra, obra em construção. Aí eles vão produzir o projeto de uma obra que está construindo. Que já está permeabilizado. Gente, Só para cumprir, né, o documento. Só para cumprir a parte documental, entendeu? Porque você precisa do perfil de desempenho, que você tem que ter, né? Faz parte. Não fizemos. Tá bom, você vai fazer? Vou. Aí o cara faz tudo diferente do que ele construiu. Completamente diferente. Um projeto perfeito. E lá tá uma merda. Exatamente. É isso. Então, assim, enfim, desculpa, divaguei. Perdão. É isso. Não. E aí, assim, realmente, agora, então, que a gente está no período que vai começar as chuvas, agora é que a demanda disso especificamente vai aumentar muito. Ainda bem que a gente chamou você para conversar agora, né? Não é? Porque depois a gente não ia ter tempo. É isso. Então, e aí, por lá atrás, a construção ter dado um boom muito grande, e as pessoas terem construído, assim, a moda daquele jeito, né? Moda caralho. Deixa eu Resumindo isso, hoje, depois de 5, 7 anos que a estrutura toda trabalhou e tudo mais, hoje agora começa a surgir muita demanda disso aí. É fachada que além da trinca, que manutenção, fissura. né, que os caras não dão. Não dão. Esse é um grande problema porque a construtora também não... Ela não tem uma obrigação também de conversar com o síndico sobre isso. Com o síndico. Não sei Já se tá tem lá ou na não porra tem. do manual. Já tá lá, o síndico também não lê. O síndico também não tem um... Aí é um problema lá na raiz, porque o síndico também que se candidata a ser síndico, ele também não tem essa noção que precisa, pelo menos, ler. A gente tem vários problemas agregados ali. A gente tem o problema dessa comunicação, né? Comprador, cliente, né? A construtora com o cliente para qual está vendendo o prédio ali, a formação ali daquela comissão de obra do condomínio. Aí já é as pessoas, os usuários daquela edificação que não leem o manual e até do próprio manual que vem com déficit de informação. Sim, às vezes é um muito, manual copia e cola que não se adequa a tudo que está ali. Aliás, eu acho que o Sinduscon tinha que excluir aquele... É porque é de onde todo mundo eles tinham tira. que excluir aquele... É porque eles colocaram lá como se fosse, é mais ou menos assim que vocês têm que fazer. Não, manual, um cronograma ali bem básico então, de tudo que tem que fazer. Tira essa merda daí. Não porque serve. a copia e cola tá vindo dali, exatamente. Deleta. Então, assim, fica um negócio meio
é complicado. É. Mas a gente voltando a falar de infiltração. Fachada, a gente sempre... Quando a gente chamar aqui as pessoas envolvidas nessas questões de condomínio e tal, a gente sempre vai puxar pra fachada, porque não, eu tô tirando isso aí do data foda-se, meu. É um dos maiores problemas hoje, né, cara? Sim. Sim. Porque interfere diretamente na habitabilidade da unidade e coloca em risco a vida das pessoas, porque o desplacamento de massas de uma Sim. fachada por conta de falta de manutenção, que é o principal que a gente vê, ou de um projeto mal concebido, é o que traz o maior problema. A minha questão é, ao tentar reabilitar um sistema que está com esse problema de filtração, as técnicas que você... Por exemplo, se você não tiver o background de uma inspeção de uma empresa e tal, como é que vocês... O cara chegou bem assim, ó, eu cheguei, ó, tá tendo infiltração aqui. Qual é o procedimento normal que vocês tentam levar? Porque é difícil convencer também Sim. as pessoas a fazerem do jeito correto, né? Mas explane. O ideal seria a gente fazer pelo menos um mapeamento de fachada. Se a empresa não tem, se o cliente Com não drone? fez... Não, drone não. Eu acho isso Aliás, quem inventou isso, eu vou te falar. Não vou comentar. Pode falar. Não vou comentar, não. Filho, Aí você viu- drone O nosso drone sofreu um Faleceu. pequeno acidente. faleceu. Ah, é? Foi pro chão. Resolveu Foi pro chão. voos. Ele foi, ele foi pra Nárnia. Foi pra Nárnia. Mas vai. Mas ele você. volta amanhã. É. Amanhã ele está de volta renovado. O mais bizarro é às vezes fazer uma inspeção de fachada que tem revestimento com drone. É tipo assim, um negócio que como você vai ver? Não dá pra entender. É. Não dá. Talvez numa fachada que tenha talvez uma pintura, você consiga ver pontualmente, mas eu acho muito Só pra ruim. nortear. Acredito que o Pra drone evitar serve, descida. serve pra nortear, exatamente, Fala entendeu? assim, ó, Pra pô, você cara, definir. tá aqui, Definir onde você vai descer, como nem o drone tal. com termografia. É, Você não consegue. mas, enfim, voltando para esse caso de infiltração, você tem um caso, né, muito específico que vocês diagnosticaram, não foi de fachada, né? Isso Foi, aí, conta pra gente foi como é numa que foi. piscina, né? A piscina que o condomínio tava há mais de ano com uma infiltração na região da cobertura. E A lá piscina era na cobertura. na cobertura, Área de lazer. Aí na área de infiltrava- lazer, Como? a piscina tinha um deck de madeira. E aí, quando se usa deck de madeira, você precisa ter uma baita impermeabilização embaixo desse deck, Teoricamente. teoricamente. Só que aí, na cabeça do condomínio, por não contratar algum especialista, eles acharam que era do lado de fora da piscina, embaixo do deck, e impermeabilizaram, contrataram o Tião lá, O Zé o Gambiarra. Zé Gambiarra, o famoso. Ele foi lá, especificou a impermeabilização que tinha que fazer, Eu acho que vocês fez. pegam muito do pé do Zé. Não. E A aí gente não quer resolveu. que o Zé estude, aprenda, faça direito, entendeu? Famoso Zé. É. E aí, obviamente, que não resolveu o problema. E aí, qual era o problema em si? Fizeram a piscina de fibra. Era de fibra. De fibra. E Porra, tá. infiltrava. Por que infiltrava? Fizeram a parede do lado, né, para contenção, a caixa da piscina de alvenaria. Sim. Fizeram o aterro dela. Só que essa caixa era maior que a piscina. Ô, porra. Então ficava um espaço. Ficava um espaço. Tá perdido ali. Ah, Então a água da chuva e da piscina Da caía, sim. batia em cima da parede, metade ia pra fora e metade ia pra dentro, aonde tem aquela farofa, aquela areia com cimento ali, Sim. e metade e ficava ali. Imagine anos E isso, foi anos. minando. E ali cai Aí no seca nunca infiltrava mais. nos apartamentos de baixo da cobertura. Como é que Infiltrava nos apartamentos de baixo e ela percolava ali pelo piso, pelo contrapiso, ia pra perto de um elevador que tinha e queimava constantemente placas, Nossa. peças do elevador. Pô, um erro de projeto grotesco. Isso durou quantos anos, mais ou menos? Pela informação que eles passaram, que eles têm esse problema pelo menos de 3 a 4 anos, assim, que eles começaram a trocar uma peça ali, começaram a trocar Toda uma peça hora. ali. Já era pra ter chamado a empresa que a gente trabalha. Exatamente. Esqueceram. Pois é. Ah. Aí, eu conheço fulano, às vezes o morador é técnico de não sei o quê, vai dar uma Aí olhada. começa, né? cara. Começa É, os moradores. vamos fazer assim, vamos fazer assado. Aí até que Caramba. realmente teve uma chuva, e aí, além de ter pego 2 apartamentos que é debaixo dessa cobertura, ter feito uma lenha, desde o forro até a marcenaria, Nossa senhora. queimou muitas peças e ficou parado durante semanas o elevador em si. E aí
ainda assim... Aí que eles- acordaram, né? aí, Ninguém nem desconfiava acordaram. que a Eles, água tava percolando por ali. não desconfiava. Aí eles refizeram essa impermeabilização do lado de fora da piscina, porque eles acharam que era ali ainda. Aham. E aí, quando eles chamaram a gente pra fazer, pô, chegou lá, eu bati o olho e falei, pô, o problema tá aqui. A ideia é, a gente pode ou fazer um provisório ou realmente refazer do jeito que tem que ser feito. E aí a gente quebrou a piscina, porque não adianta, a piscina não sai. Você começa a tirar a piscina e construir de novo. E aí o condomínio optou por fazer uma de concreta, aí juntou a parte de resolver a patologia e o embelezamento. Que aí já fez a melhoria ali, Isso já aí. fez uma de Então, concreto. era um problema assim, que pelo menos de 3 a 4 anos que o condomínio tinha, Caramba. que Mas veio o da diagnóstico construtora. vocês conseguiram ver de cara, não, né? Foi um processo. Vocês fizeram uma de investigação análise. ali. Então, quando ela me teste. falou o histórico, Ah, tá. quando ela me falou o histórico, tudo que ela tinha feito, e quando a gente chegou na piscina, a gente viu que era muito gritante. Quando você olha, você vê que metade da água da piscina cai para fora e metade cai para dentro dali. Então, aí a gente fez uma inspeção que a gente quebrou essa parede, fomos ver como é que era esse enchimento que tinha em volta da piscina. Cara, tinha água assim, tava até metade saturado. Nossa. Então imagina para baixo Então, ali isso, quanto olha que só, tava a por laje que os toda. engenheiros fotográficos têm medo de quebrar uma coisa para ver? Abrir uma É. janela de inspeção. Eu É, não consigo entender. Pois destrutivo, né? Abrir. É um negócio tão simples Nesse assim. seu e caso aí, no traz- caso, eles nem tinham chamado ninguém Nunca ainda, né? Eles estavam pensaram. tentando resolver com o Zé, Nunca tentaram pensaram. resolver Isso entre aí. eles mesmos ali, Zé até que mesmo chegaram abrisse, até a empresa de Zé mesmo vocês. que tivesse essa iluminação divina. É, de repente, o próprio abrisse, Zé né? abrisse já teria E aí visto. né? vai explicar isso pro condomínio. Porque tem isso também. É óbvio, mas aí agora a gente tem que explicar pro condomínio que tudo que foi feito atrás, todas as cotas extras que foi levantado para fazer essas soluções, Cada temporada. foram em vão. Gente. E aí começa o burburinho nas assembleias, Começa né? o burburinho, não, que Nossa, não é que quebra-pau. é. Você participou da E- Assembleia? A primeira, sim. Nossa. E aí relembra de síndicos lá atrás, né? Cara, Aí começa. Síndico tal, que era pra ter visto isso, aí começa. Então, Achar a é justificativa. complicado. Quando me chamam pra ir na Assembleia, eu falo, por favor, bota meu tema primeiro. A gente Por faz isso favor. A também. gente também faz. A gente É, faz isso também. Porque- Até porque na Assembleia você não vai E a gente tratar de um começa assunto com só, o vai valor da tratar de obra. vários. A gente começa com ó, Não, vai já custar começa tanto. pra quebrar o pau lá, porque senão vai começar a quebrar o pau 11 horas da noite quando É chegar o nosso isso assunto. E, às Clima vezes, tenso vai entre os até brothers, 11. né? É, Clima e você tenso. tem essa questão da engenharia condominial, a gente lida muito com isso. São várias pessoas inflamadas de um Sim. problema, então elas já vêm pra Assembleia. É Aliás, isso. elas já se odeiam algumas vezes. Então. Problemas Vizinhos- pessoais, assim. Problemas é. pessoais, vizinhos que já não se curtem muito e tal, ou que não gostam de tal ou É tal isso síndico, aí. ou de alguém Tem da um grupinho a comissão. favor, pró e contra o síndico, né? Chegam, né, tanto na sua empresa quanto na nossa, já chegam com um problema posto na maioria das vezes, um Até problema mesmo que já eles está acham que já tem a acontecendo. solução. Exatamente, que sempre tem um engenheiro ali, morador, que quer saber, sabe, e tal, ou deu um pitaco. E aí tem essa questão da inflamação das pessoas, né? Você tem que ainda lidar com o psicológico das Isso aí, pessoas. aí você é engenheira, você é psicóloga, você tem que ser político, porque você também não pode falar tudo que você Sim. quer, à vontade você tem, porque senão Exatamente. você não é Encerra o aprovado o que tem que contrato. fazer. Tem o cuidado para apresentar o valor das coisas, porque aí Exato. é outro burburinho, fala, nossa, Então tá, nesse caso especificamente, vocês descobriram a causa, e então foi até de uma solução técnica mais plausível. Mas quando vocês encontram uma infiltração que depende de um projeto, existem os profissionais que vocês encontram hoje em dia para a solução de projeto de impermeabilização, até mesmo de revestimento, para evitar essas partes de infiltração, está tendo dificuldade? Falta esse tipo de profissional? Olha, a gente não se acha muito fácil esse tipo de profissional. Não se acha. E até quando a gente acha, explica isso às vezes para o cliente, também a contratação é difícil. A gente convenceu o cliente da contratação. Acaba ficando a cargo de vocês, né? Meio que assim. Exatamente. E às vezes a gente não consegue provar para o cliente que tem que ter. Se o cara soubesse a diferença de preço de um componente de impermeabilização para o outro, ele contrataria, velho. E aí, pois é completamente fundamental isso. E aí muito se fala assim, só aplicar manta. Mas, cara, tem vários outros estilos, tem várias tecnologias. Então, não só de piscina, quando a gente fala em piso de garagem, por exemplo. Sim. Então, vamos impermeabilizar, só aplicar a manta. Não, cara, tem outros que às vezes podem atender a sua realidade melhor. Então, realmente, é necessário, não é fácil contar profissional, porque tem gente que não acha que é simples e não se especializa nessa área. Ou às vezes não divulga. Talvez porque a norma de impermeabilização é muito simples. sim. Ela traça uns parâmetros
Tem Aliás, quantas até páginas, né? É bem pequenininha. Eu até acho ela bem direta. Sim. Porque a maior parte depois vai dos produtos que você quer empregar. É. Óbvio, tem a trabalhabilidade do sistema construtivo, mas... E a galera meio que não liga pra isso, né? Isso, E na reforma é fundamental, brother. Você deve atender mais condomínios antigos, de 20, sim. 30. Tá certo, tá tendo muitos problemas com condomínios mais novos, mas a maioria é antiga, onde você tem que restabelecer o desempenho da impermeabilização. Aí é um projeto novo, pô. E muita gente, quando a gente chega e a gente encontra esse problema, quando a gente vai para o mercado para ver, beleza, vamos estudar qual seria a melhor solução para aquele caso. A gente vê que quando a gente faz isso, a gente apresenta às vezes esse orçamento, a gente vê que outras empresas não chegam com essa mesma proposta e fica travado, porque as outras empresas têm preguiça às vezes ou não querem... A disparidade de preço fica muito grande. Porque assim, quando a gente pega para estudar as possibilidades que tem de permeabilização, para a gente fazer, para a gente poder fazer um projeto, ou então especificação, é muito que tem muitos produtos no mercado, muitos produtos bons, e aí a gente tem que estudar cada um, né? Cada um, estudar a fundo, vamos lá, da onde que vem, o que é essa empresa, quais são os componentes que tem. Então, realmente, essa área é uma área que, de projeto, eu acho que não tem muito no mercado. Pelo menos aqui no Espírito Santo. Não tem muito. Tem pouquíssimos que fazem. E aí a gente vê que a gente tem uma gama de produtos que é ok, a gente atende muito bem as mais gamas de mercado, as mais pop, vamos dizer assim. Só que não é uma realidade que a gente consegue aplicar. A gente tem um case de área litorânea e eu sempre ressalto isso, que a concorrente do produto X, que eu não vou citar o nome, ela falou, olha, para o que a gente diagnosticou, falou qual que era o problema, o que estava acontecendo de corriqueiro. Quase fizemos um projeto, na verdade, né? Não era nem a nossa função. Mas, para a gente trazer a solução que já estava perdurando há anos, a gente teve que abrir um leque de especificação muito grande. A concorrente falou, olha, meu produto é bom, mas o melhor é do concorrente. Falou desse jeito. Falou, olha, palmas para essa pessoa. Falou, olha, o que você está me passando, dessa forma como você está me passando, e as especificações do problema em si, é melhor você pegar do cara. Sensato. Então, assim, eu fiquei assim, caraca, a gente deu... Ela pode ter perdido a venda, mas ganhou o cliente. Exato. Não, eu virei fã. Eu virei fã. Não, e aí você entra na parte técnica da coisa também. Peraí, porque a gente meu abriu produto leque, não né? serve para todos os tipos de soluções. Você está com um problema muito específico, onde você tem características e variáveis que vão influenciar. Exatamente. E que meu produto não vai te atender, entendeu? Agora também partiu da gente abrir o leque porque a gente não estava encontrando o profissional para tal. Sim. No diagnóstico preliminar, você lembra, né? Contratar a projetabilização. Não conseguiram. Isso é muito Ajuda. difícil. A gente vai abandonar o cliente. A gente precisa agora contratar. E aí? Aí a gente foi cavando. Cavamos mais Literalmente cavando. Literalmente cavando. Mas tentamos trazer e a diferença de valor era gritante. E aí, como é que você explica isso pro cliente também, Pois né? Ainda mais. E aí, no caso de condomínio, é aquilo, né? Um cliente. Você tá tratando ali com 30, 40 40 40 clientes, 40 fiscais de obra, 40 tudo. Né? Uma galera que às vezes já pagou uma taxa extra para tentar Nesse caso, solucionar, você falou, que né? foi o seu Maravilha. caso, e não resolveu, e agora vamos implantar outra taxa extra com outra solução. Um bom diagnóstico. Já estamos meio que delineando, né? Um bom diagnóstico prévio. Boas premissas de projeto ou de especificações de serviço. Sim. E execução, que aí você falou, o maior problema que você tem encontrado é em termos de mão de obra. Como contornar isso? Qual é a estratégia? Que, por exemplo, a gente está tratando aqui de você, mas aí cada um fala, qual é a estratégia que a sua empresa está tentando trazer para poder tentar contornar isso? A volatilidade é muito alta. É muito alta. E o que a gente entende que hoje é assim, a mão de obra capixaba, ela é uma mão de obra ruim, o pessoal fala. A moca, a mão de obra capixaba, ela não é boa. Então, o que você faz? Os técnicos da empresa, né, os engenheiros da empresa, tem que deter o conhecimento e tem que treinar a equipe. Vai pegar gente cru, vai Bota roer no cenário, bota no Cisco. vai roer o osso, mas beleza. Pega Aí você vê o caráter da pessoa, assim, é um bom funcionário e esse bom funcionário a gente treina.
Treina, passa conhecimento, paga curso à parte, vem no escritório, É um investimento, chama né? fornecedores para dar palestra. Sim, isso é fundamental. Que aí, além de você conhecer o que tem no mercado hoje, você conhece o sistema, conhece o produto. E tem Então, outro cara que tá falando lá, irmão. Ele que tá falando o que vai fazer. Se o que ele falar pra você fazer der errado, é porque foi ele que falou. Lembra aquele caso lá que deu as manchas numa casa X? Que o cara ensinou a fazer o produto de rejunte 0 Sim. e esqueceu de avisar que não era pra limpar no dia seguinte? Tinha que esperar Porque aí manchou 72 o horas. piso. Manchou porque era uma resina epóxi. Meteu álcool, ficou tudo branco. Ficou manchas assim. E era certinho onde a pessoa Certinho tinha passado onde a pra pessoa- limpar. E eles estavam achando, como a mancha era... O problema que a gente foi chamar pra resolver era o Foi problema uma de infiltração. infiltração. Tá dando infiltração, por isso tá dando isso. E não era. Pois, pesquisando. Não precisa limpar isso aqui, não. O cara passou aqui o rejunte, a gente veio no outro dia. Passava e limpava. Lavamos. clores, tudo. Tchau. Aí fez uma misturada Fez uma química misturada. lá e Acabou manchou com o um piso. porcelanato de 350. E era uma casa metros de luxo, alto padrão, Alto né? padrão. Então, pensa. Pois Cara, é, infiltração é- estudar sobre infiltração eu gosto, eu fico viajando. tem Massa, muitos cara. casos. Porque assim, os clientes, eles têm a predisposição de pagar um produto caro, de comprar um terreno caro, de fazer tudo caro, mas na hora de contratar um técnico, um engenheiro, Exato. que vai cuidar de tudo que ele tá comprando, aí não quer Pô, contratar. nesse caso veio o profissional da empresa de rejunte. Aham. Então, assim, porra, É. faltou o detalhe. Não lave no dia seguinte. Um detalhezinho, Um né? detalhezinho cagou É. tudo. Outro caso que também é muito bom, não tem a ver com a infiltração, mas tem a ver com a água. Hoje, os prédios que lá atrás, que tem, sei lá, 10, 15 anos, que usaram tubo de cobre para instalação de água, Ah, hoje estão padecendo. sim, Então, hoje, todos, assim, tá tendo problema. sim. A gente foi dar consultoria semana passada. Um síndico chamou a gente de um problema pra ver o que estava acontecendo e era exatamente isso. Pois é, a gente tem aquela região da Mata da Praia ali, né, que tem quem... ali... eu não falo o nome dos condomínios, mas, assim... Foi por ali. Aquela região ali. Assim... Irmão, nós jogamos colorífero e tudo quanto é lugar lá, né? Baixa a porra da infiltração. Terrível. E aí a E gente... foi tubulação. e não tem jeito, cara. Tem que trocar. Não tem paliativo. Cara, é doído, né? Você pode fala fazer um isso pro paliativo ali, mas daqui a um mês ou daqui a uma semana. E aí em e cima vira um problema assim, tá? Não, Em todos os escalado. Parece que pavimentos quanto mais você escalado. mexe, mais foi isso que Exato. aconteceu. A gente chamou a gente, tava tendo vazamento no andar sexto, o cara no andar quarto tava assim, acabado de ter feito a reforma do cara, marcenaria toda Nossa. zero e problema de prumada. E aí a gente tem o geofone, a gente tem os equipamentos que se usa pra gente caçar. Sim. E aí isso foi assim, sexta-feira de tarde, Jean, tá acontecendo isso. Então sábado de manhã estava lá já. Cara, eu demorei pra aprender a usar o geofone. Vocês também demoraram? Não, eu não uso. Quem tá. usa é o nosso técnico. Né? Entendi. Aí, mas ele já tem, então, a formação Tem. Cara, demorei. Você até hoje tá dando umas É, rachadas. eu ainda. Às vezes eu chamo o Léo. Eu tento, daí eu fico na dúvida, falo, não sei. Aí eu falo, Léo, vamos lá, porque eu não tô muito É bom que o cara tenha um acostumada. feeling, porque... Tem que ter um feeling. E fora isso, a gente particularmente gosta muito da câmera térmica para infiltração. Aham. E medidor de umidade. Medidor E o de umidade. principal é o traçador. Traçador, bicho. Traçador Tu químico. jogou, se for que dali vai aparecer, já Esse caso da Mata da Praia, a gente fez isso. Fez. Ok, temos uma tubulação ali muito antiga, rompeu, mas aí ficou a dificuldade de saber qual tubulação. Porque um falava que era foi da cobertura pro apartamento de baixo. Então tinha duas coberturas. Foi Que qual era toda aquela cobertura, foi tubulação que quem. passa por pomada, não tem? E aí ficou aquela briga ali de vizinhos, não, é do seu, e o cara de baixo se fudendo, né? Tá, até decidir de quem era quem passou meses e o problema foi escalonando numa forma que depois Nossa, apareceu no cara. quarto, no sexto. Depois apareceu tava no ali, fosso de ventilação, irmão. Foi No uma fosso. loucura. Então aí a gente fez o A gente teste com usou- o traçador. Né? Mas a gente usou Ah, não, desculpa. Com o traçador, não. A gente usou... colorífero de Colorífero, comestível. Porque como aquele era de água bolo. limpa, Tinha que ser Não. comestível, né? Sim, Então a sim, gente sim. fez... depois no- todo mundo não ficou usou- com dente azul, mas tá de Não, boa. mentira. A gente isolou ali e a galera ficou dando descarga azul um tempo, mas depois passou.
Aí, nesse caso, a gente conseguiu achar, beleza, trocamos, mas aí quando a gente... Eu gosto de frisar isso porque é um problema crônico que os outros profissionais vão encontrar isso. Como que você justifica o seu valor? Porque é um método que a gente vai resolver o problema não destrutivo. Sim. Né? A gente enfatiza muito isso porque... mas por quê? Porque a gente faz um método não destrutivo. Porque se você fosse fazendo plano B... Legal você ter falado isso, porque nesse caso até específico, as coberturas eram de valores altíssimos. Sim. E um dos moradores da cobertura tinha acabado de reformar. O nosso serviço. Nossa senhora, o porcelanato valia meia vida, o porcelanato que ele tinha lá. Então aí o pessoal fica, vai quebrar. Não, pera. Então aí entra essa questão do diagnóstico com sistemas, com ensaios ali não destrutivos que consegue diagnosticar sem quebrar. Exatamente. E aí é nessa hora que você diferencia quem é o profissional, quem é o técnico e quem não é o técnico. Porque assim, beleza, você consegue fazer destruindo, mas... Qual é a vantagem? Qual o benefício que você vai ter? Às vezes você vai quebrar e não é ali. E aí, qual é o problema que tem? Não, e aí você começa a quebrar onde está, assim, então onde está infiltrando mais. Vou quebrar dali e vou puxar a linha. Sai quebrando até chegar no ponto, nós né? Checamos um problema onde a ideia inicial era que vinha da piscina. E depois de... Tentando me recordar, são tantos casos, nossa. Não, esse último que a gente fez que descobrimos que era da fachada, não era da piscina. Ah, sim, teve o último caso que a gente teve. Deixamos, foi até um caso estranho, engraçado, a gente botou um traçador. Aí a gente pôde usar, né? 72 horas. E a gente deixou uma pessoa lá pra ela falar só, em 72 horas você vai uma enchendo aí, porque vai baixar a água e tal. Vai baixando a água, vai jogando água por 72 horas. 2 semanas, velho, enchendo o guetrol. 2 semanas depois, ligaram do condomínio e falaram, eu posso fazer essa piscina que você fez aqui? Aí eu, não, minha senhora, é só 3 dias. Eu tô molhando todo dia. Manteve. Não vazou nada embaixo. Então a gente conseguiu até... foi Vamos melhor. passar a utilizar essa foi melhor, mas foi arriscado, né? Foi, cara, depois tudo aí. Nossa senhora. Se então, fosse dali, o apartamento de baixo estava ferrado. Diferenciar um profissional bom de um Zé Gambiarra é muito difícil. E é por isso que... a gente trouxe aí um momento engenharia de quinta categoria, que é justamente que as pessoas ou chamam aquele Zé, ou o Zé ele participou da construção, porque a gente vê... participou. Porque a gente vê muito falha construtiva ali da época de criar elementos que dificultem ali, né, a infiltração. Então vamos lá, momento engenharia de quinta... já vai começar com essa foto, já vai nessa. Essa daí eu já tinha até... Essa é da casa? Ou não? É o do... Não, esse aí foi um apartamento que aí infiltrava. Tá vendo? Tem o gesso ali. Ali a gente que fez a abertura ali, porque a gente fez o teste justamente com o traçador, né? Aí a gente tá vendo ali a lanterninha com a luz ultravioleta para ver se a gente encontrava... É de um apartamento. Então esse daí o pessoal acreditava que vinha, igual você, acreditava que vinha da borda da piscina. Levava de um ralo. Foi ralo, aí foi o Zé ali na construção. O deck era aquele deck de madeira, elevado, que não tinha manutenção nenhuma e ainda por cima não fez a impermeabilização com aquela abertura correta, né? Sim. Exatamente. Aí a água da chuva, a água da piscina, tudo passava por ali. E não tinha também laje técnica. Isso é um exatamente. Erro grotesco. Qual é o próximo aí? Isso você já viu bastante. Famosa. Engraçado, as pessoas, elas estão com uma visão de que, sei lá, isso é normal, deixa aí. Porque quando você chega nos condomínios assim também, você chega, a estátua está enorme. Gente, demora um bom tempo para ficar desse tamanho. A gente tá fazendo muito bom, a gente está fazendo uma obra que é de fachada. A fachada começou a desplacar pontualmente, a gente está lá para a fachada. Aí quando a gente foi instalar os pontos de ancoragem, no prédio a gente foi subir um espaço debaixo da caixa d'água. Aí nosso olho bate e vê, né? Pinga no chão, a gente olha pra cima, tá lá ela. Aí tem um cara lá, o artífice, né, do condomínio, que ele tá desde a construção. Então é aquele cara das antigas, a construtora deixou ele lá. Aí o síndico não sabia dessa hora que a gente perguntou, tem muito tempo isso aqui? Tá desde quando começou o prédio. Falei, gente, como assim? Gente? Tá anos assim. E o prédio deve ter pelo menos uns 14 anos. Botou calha. E os caras que botam calha? Mas tem aí. Tem. Deu spoiler, tem, com certeza. Vamos ver a próxima aí. Aí.
Famoso. Essa é famosa. Você tem a mesma edificação. Já A vi gente tem, muitos. tá vendo? O engraçado é que a gente chegou. Ah. Aonde a gente pegou essa foto, que foi na internet, a pessoa falou. Prédio não tem problema nenhum. É sempre assim também. Chegam assim. Vamos na garagem? Não, mas a garagem não tem nada, não. O nosso problema é lá na cobertura, não sei o quê. Não, mas Deixa eu ver a garagem. Vamos olhar Vou tudo. só ali, só pra tirar uma dúvida aí Dá uma rapidinho. olhada, E geralmente é onde tem. E aí eles botam essas calhas. Gente, eu nunca consegui. Eles não fazem ideia do Tem calha gambiarra, irmão. Tem calha gambiarra. Aqui tinha um carro foda aqui. Não foi a gente que tirou essa foto. Colega. Foi ele que tirou. E se deixar, fica anos aquela cobertura ali Fica. até... Caralho, eu tinha até esquecido disso aí. Esse daí foi uma situação até de alto risco, né? Foi um pedacinho só da edificação ali. Na verdade, era uma casa esse daí, né? Nem era um prédio. Mas aqui tinha dois problemas até. Tinha o investimento com argila. Sim, E a sim. armadura já tava... Já era. E aí foi uma situação bem sinistra. Que é outra situação que eu também, assim... É difícil a gente falar sobre isso, porque a pessoa vê isso acontecer. Não é de repente você acordou de manhã e a sua casa tá assim. Sim. Isso tá acontecendo e tem uma progressão. E ninguém procura um técnico, né? E não é família de vulnerabilidade social. Pois é. Não é. Nesse caso aí não é. Vamos lá, o próximo. Isso aí também. Muro, cara. Muro. Gosta de muro? Pra empresa Muito boa, né? bom. Pra gente é excelente. Eu gosto muito. Gosto Continue assim. Sem Gente. pingadeira. Nada. Isso é elemento simples, né? E você chega lá e fala, pô, vou ter que instalar uma pingadeira? Cara, por que ninguém lembra do muro? Não sei. Não É tem o projeto, muro e o ninguém entre-muros, né? valoriza, É só arquitetura que... É um erro de projeto, né? E o entre muros também, né? De planejar ali um sistema de pulverização entre os muros dos vizinhos ali. Eu não sei se assim, um muro, tanto condominial ou em casa, não entra no projeto, o olhar estrutural não entra nele. Não sei o que acontece, que a maioria dos muros sempre dá problema, cara. Sim. Sempre dá Sim. problema. Uma vez eu fiz, quando eu tava fazendo pós-graduação, a gente fez um levantamento. Eu fiz um levantamento do bairro que eu morava, na época em Gaivotas. 70% dos muros com problema. Aí. Algum tipo de patologia grave. 70%. Só fiz só em Gaivotas. Isso pode ser até tese aí pra vocês, né? Vocês querem fazer um TCC? Faz isso daí pra você ver. Faz o levantamento quantitativo disso aí, o que vai resolver. E manda pra empresa dele aí, que ele vai executar. Isso aí. Vai ter Faça muito o trabalho. levantamento, Procura a Suncoach. Deixa o cartãozinho lá. Talvez você consiga até um estágio, hein? Vamos pro próximo aí. A outra, aí, ó. Entre muros Garagem. e ascendente também, né? Pelo visto ali. Então, é um outro negócio. O respingo faz, Sim, o respingo. normal. E o cara cagou aí pra manutenção da piscina. Da piscina, Da piscina, do muro, né? Da pintura. Mas o entre muros é o O principal. entre muros. Com certeza. Eu acho que é o que deve ser um dos casos mais corriqueiros, né? De filtração. Sim. É muito raro você encontrar um condomínio ou casa em si que faz corretamente esse entremuro, que tem essa preocupação. E depois que tá assim, já era, né? É só Porque normalmente manutenção, né? quando Não tem- constrói, joga uma massinha lá e resolve durante o mês. Tchau. Né? Resolve durante a obra, talvez, resolve. Mas virou um ano, passou todas as estações, né? De dilatação, assim, frio, calor, chover, passou um ano, aparece daí. Eu já encontrei no Entre Muros, justamente por uma reclamação de infiltração, e eu fui olhar o Entre Muros ali. É um caso até que lá nosso. E aí tinha espuma expansiva no Entre Muros. E eu Não entendi fiquei, nada. que porra Por que é que essa? O cara colocou isso, brother? Gastou um Qual- dinheiro, Pra gastou quê? um tempo. Esse cara, ele só queria dizer que ele colocou alguma coisa e não tivesse colocado nada. Pensa. Temos mais aí? Robô? Não. Não, tem mais. Tem É, a mais. continuação do Acho que... Não, é outra, eu acho. Que aí junta também É. o próprio caimento, às vezes, da laje errado, né? Fora, ao contrário do ralo. Aí a água acumula. Acumulação. Acumula ali. Então, é assim, ascendente, pode ter... A gente não tem a foto pra cima ali pra ver também. Mas pode ser também alguma coisa de escorrimento, né? Tá vendo? Alguma coisa por cima ali. Eu não lembrar isso daí. Essa daí eu também não me lembro, não. Não, Aqui do outro lado aqui tá o negócio de a rampa. a rampa a de rampa. garagem. E tá com infiltração do outro lado da rampa. E aqui tá o sistema de grelha pra dentro lá. Aham. E a água, a grelha não tava dando fluxo também. E
estava infiltrando pelo outro lado. Ou seja, pensou-se na impermeabilização só na área descoberta, mas do resto não. Sim, então tá vendo de Também dentro pra fora Mas até, tanta né? coisa que às vezes eu... É. Vamos ver se tem mais, acho que... Tem. Isso aí também é clássico. que é esse É daí? embaixo da janela isso aí. É embaixo da esquadria, provavelmente a fachada. É um erro, é uma falha que, assim, Os cachilhos. se eu Fachada, usar, eu cachilho. posso falar que é 100% dos prédios tem esse problema. É, Né? Todos. cachilho. Mas aí o problema é da esquadria ou da execução em si? Então, começa do granito, né? Da pingadeira. Começa Às ali. vezes não tem caimento. Não tem. Começa a ser ali. E aí é um problema crônico porque o mesmo Zé Gambiarra que fez o granito reto, ele fez do prédio todo. Então, Exato. todos às vezes tem essa mesma patologia. Todos, Sim. todos têm. E aí começa também a falta de manutenção do silicone, da impermeabilização da esquadria. Então, junta as duas Vai coisas. pro apartamento e esquece, né? Esquece. Exatamente. As obrigações de manutenção e... Não É. leu, então aluga e deixa o cara lá Foda-se, fica, o inquilino fica 6 anos lá e... Eu gosto disso. Continuem assim. A gente, né? É. Eu também gosto. Não, você não gosta não. Você fica puta. Eu fico Ela fica puta. puta. Eu fico. Porra, contratou a gente pra ver essa merda. É, pô. Mentira, gente. Não, me contrata. Ali é nunca se estressa. Vamos lá, tem mais? Acho que não, né? Acabou. Acabou-se. My Acabou. friend. É muito assunto. É muito Cara, assim. nós temos aquela ideia do Engenharia Júnior. Tem Me chamem. capítulo 2. Não dá dois. spoiler Se- dos temas, das coisas. Se Ah, esse dá teve spoiler. assunto, Corta, esse corta. Não, daí... porque chama a pessoa pra É. ver de novo, cara. É. Não, sim, mas, né? Vai ficar dando spoiler Esse do nome, tema. não, me chame, porque, ó, foi no meu último período. Eu virei meus últimos 2 períodos. Entrei lá, né? Não vou falar Vocês então. vão ficar na dúvida. Cenas do que próximo O que capítulo. será? O que vamos falar? Não sei. Ó, obrigado, cara. Deixa aí Eu agradeço. suas redes de Sim, redes contato. sociais da empresa. Tudo a gente vai Isso. botar na descrição do vídeo, mas, pô, fala aí. A gente é da empresa de engenharia da Suncoast Engenharia. A gente é situado em Vitória. Então, nosso Instagram é suncoast.eng. Então, acompanha a gente lá, a gente posta foto, nosso dia a dia da obra, soluções, que conta de problema, antes, depois. Então, são bons casos, bons Vai cases. deixar na descrição também. Isso aí. Vamos Obrigado, chamar eles aí. A Jean. gente agradece Obrigado. pela oportunidade. Galera, isso. você viu, né? Engenharia de quinta, só o dia que é de quinta, porque a conversa é de prima. Porra! E-mail. Galera, muito obrigado. Curte, compartilhe, estamos em todas as plataformas. Se você quiser ajudar, eu acho que já vai estar valendo já o clube de membros, vai ter muita coisa legal lá, vai ter lojinha. Tudo de bom aí pra gente poder tentar descambiarrar e desfuder a engenharia. Valeu, galera. Valeu, galera. Um abraço, Até a próxima. fui. Valeu. Pode cortar a misa.